Um outro destaque: 8 dos 10 estados com maior número de mortes violentas em 2025 são governados por políticos alinhados à esquerda. Quem vai trazer os detalhes desse levantamento é o nosso repórter Misael Mainetti. Chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer todas as informações e os detalhes. Misa, seja bem-vindo, ótima noite a você. Mortes por intervenção policial ficaram de fora, né? Por qual razão? Bem-vindo. Sim, ficaram de fora e os dados são do Ministério da Justiça. Embora os dados excluam essas mortes decorrentes por intervenção policial, por falta de detalhamento, essa exclusão ela não altera substancialmente esse quadro geral que é apresentado neste levantamento. Boa tarde primeiro aí para você, Caniato. Seja bem-vindo de volta e para todo mundo que acompanha Os Pingos nos Is. A notícia é essa, então, dos 10 estados, 8 estados brasileiros tiveram as maiores taxas violentas em 2025 e são governados por partidos de esquerda ou de centro-esquerda. No topo do ranking, a gente começa com o Ceará, governado por Eumano de Freitas, do PT. A taxa ficou em 32,6 mortes por 100 mil habitantes, lembrando que os dados são do ano passado. Em seguida, Pernambuco, governado por Raquel Lira, PSD, mais um governo de centro, o número ficou em 31,6. E Alagoas, governado por Paulo Dantas, governo de centro-esquerda, com 29,4 mortes por 100 mil habitantes. Então, de forma geral, dá para fazer essa análise. Governos identificados com a esquerda registraram essa média de 23,4 homicídios por 100 mil habitantes. Os governos administrados por gestores ligados à direita tiveram uma média menor, 14,8. Então, resumindo aqui para vocês, 23,4 na taxa de homicídios para governos de esquerda e 14,8 para governos de direita. Estes são os dados apresentados pelo Ministério da Justiça, lembrando que assunto número 1 é segurança pública. Então, estes dados e vários outros com narrativas e interpretações vão ser utilizados nas eleições de logo mais desse ano 2026. Isso vai contar muito na hora do voto. Caniato? Legal, informações trazidas pelo Misael Mainetti, segue atento a tudo que acontece. Daqui a pouco ele volta aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Misa, muito obrigado. Seguiremos aqui com os nossos comentaristas, vamos analisar esse levantamento que aponta que a esquerda governa a maioria dos estados mais violentos do Brasil. A gente vai trazer, inclusive, a avaliação dos nossos comentaristas, né? A direita teve melhores resultados nessa área desde o ano de 2022. Por qual razão? O que é preciso ser considerado em relação à estratégia desses governos? Bem, me despeço de parte da rede, que ficará agora com a sua programação local. Seguimos aqui com os nossos comentaristas. Vou até passar para o Roberto Mota para nós analisarmos esse levantamento, porque no imaginário popular, né, Mota? Pelo menos alguns entendem que gestores de esquerda teriam um tratamento diferente em relação à questão de segurança pública. E aí o Misael Mainetti, nosso repórter, traz um levantamento que deve ser analisado com lupa, né? É oportuno que a gente discuta justamente essa questão que envolve as mortes violentas e os estados mais violentos do Brasil. Nesse levantamento, gestores de esquerda estão no topo, com os estados mais violentos. Mota. Isso não é nenhuma novidade, Caniato. Mas eu sinto decepcionar aquelas pessoas que acham que esse tipo de informação faz alguma diferença na hora da votação. Não faz. Isso não é nenhuma surpresa quando você examina as políticas defendidas pela esquerda, a legislação criada por políticos de esquerda, o resultado é um desastre total. Só nos primeiros 4 mandatos da esquerda no governo federal, foram assassinadas 875 mil pessoas no Brasil, quase 1 milhão de pessoas. São dados oficiais. Todos nós conhecemos alguém que já foi assaltado ou já fomos assaltados, algumas pessoas várias vezes, mas, infelizmente, predomina a narrativa do bandido pobre e coitado que não tem oportunidade. Essa narrativa, ela se sobrepõe
a realidade que a maioria das pessoas vive. Então, as pessoas, quando escolhem os políticos, elas não ligam os pontos, elas não percebem que escolhendo políticos que insistem nessa narrativa do criminoso pobre coitado ou de que estão defendendo direitos humanos, elas estão prejudicando a sua própria segurança. Infelizmente, para mim, isso é uma coisa que eu nunca consegui entender direito. Como o Brasil ainda continua colocando no poder e em vários níveis, né, em prefeituras, em governos estaduais, nas assembleias legislativas, no Congresso, o Brasil está cheio de políticos cujo foco principal é o bem-estar do criminoso, é tirar o criminoso da cadeia o mais rápido possível, de qualquer jeito. Eu não sei como é que esses políticos sobrevivem e prosperam, mas a realidade é que é isso mesmo que acontece. Pois é, governadores com perfil mais à esquerda comandam 8 dos 10 estados com mais mortes violentas. Levantamento trazido pelo nosso repórter Misael Mainetti e o recorte, o ano de 2025. Dávila, vou pedir que você faça uma introdução ao seu próprio comentário. Daqui a pouco a rede chega. Um teaser, uma introdução de 40 segundos, viu, Dávila? Caniato, o que define um governo de esquerda e de direita não são apenas as ideias, mas é política baseada em resultado de dados e evidências versus política ideológica. Esta é a diferença que faz com que os governos de direita proliferem muito mais e produzam melhores resultados que os governos de esquerda. Pois é, a gente vai receber a rede e todos acompanham na íntegra o comentário do Dávila. Agora sim, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, estamos analisando um levantamento que aponta que governadores com perfil progressista, portanto mais à esquerda, eles comandam os estados mais violentos do país. E aí o Dávila vai trazer uma reflexão importante a partir desse levantamento. Você, Dávila? A grande diferença de um governo de direita e de esquerda é que o governo de esquerda só pensa em ideologia, essa como tratar o bandido como uma vítima da sociedade. E, evidentemente, isso não produz política pública de resultado. Já os governos de direita têm uma outra visão. Levanta dados e evidências e baseiam a política pública em resultados claros. E isso é que faz reduzir a criminalidade, a melhorar a qualidade da educação, da saúde e das políticas econômicas no Estado. Portanto, a grande diferença está na cultura, não só nas ideias corretas, como o Mota gosta sempre de falar aqui, mas na cultura de basear políticas públicas em dados, em evidências e mensurar resultado. Aquilo que não se pode mensurar, nós não sabemos se está funcionando ou não. Ou seja, os governos de direita vêm fazendo um trabalho melhor na segurança pública e em outras áreas, porque avaliam dados e evidências e mensuram resultado. E quando alguma coisa está errada, corrigem e não esconde ou varre para debaixo do tapete. Já a esquerda tem uma outra visão. É a visão do coitadinho, é a visão ideológica e joga os dados e as evidências na lata do lixo quando eles destoam das crenças ideológicas. Você, Bruno Musa, a permissividade em administrações progressistas contribuem para esse cenário? Claro, veja, Caniato, a realidade se impõe. A verdade, ao longo do tempo, ela se impõe. Não tem jeito. Esquece a esquerda ou direita. São políticas que você executa, são ações que você toma que geram consequências. Essas consequências não necessariamente são imediatas, mas nós estamos falando já de um processo bastante longo disso. Vamos fazer uma analogia que valeu a pena analisar alguns dos discursos lá em Davos, há pouco tempo agora, nos últimos dias. Por que eu estou linkando com isso aqui? Você vê uma série de primeiros ministros ditos globalistas, né, que defendem ideias mais progressistas, intervencionistas, criação de burocracia, criação de regras, lá principalmente na União Europeia, no Canadá, em que eles vieram lá com o microfone na mão, num dos principais fóruns econômicos do mundo, para falar que essas ideias começaram a não dar mais certo, que eles pregaram burocracia, pregaram intervenção e não funcionou.
que isso trouxe um emaranhado de regras nas instituições que dificultou o incremento de inovação, de prosperidade, de tecnologia e, consequentemente, de avanço econômico. Por que eu estou fazendo esse link? Porque é justamente o que acontece com essas políticas como um todo. Desencarceramento, ladrão é vítima da sociedade, como o Dávila falou. A população está cansada. Cansamos disso, porque hoje em dia o Brasil é um país onde você se torna refém. Em um escritório, onde fica o meu, na região do Centro Financeiro de São Paulo, quem sai na rua e tira o celular do bolso é parado por um outro e falando, toma cuidado. Virou normal esse tipo de coisa. Isso sem falar crimes muito mais sérios e hediondos. Não dá mais. Você pega a Bahia, por exemplo, um estado onde está praticamente tomado pelo crime organizado e por algo que as pessoas viraram reféns. Eu ouvi o último dado que eram algo como 30 milhões de brasileiros que viviam em áreas dominadas pelo crime. Numa população de 210 milhões de habitantes, é um percentual altíssimo. Não sei se tem paralelo no mundo em país minimamente desenvolvido, digamos assim. Então, essa política pregada de uma vítima da sociedade, as consequências aparecem agora. É igual no processo econômico, as consequências não são imediatas, demora 1, 2 décadas. E elas aparecem, e quando elas aparecem, você jogou a poeira para debaixo do tapete, a coisa escala e piora muito. Então o resultado está aí, uma política de vítima da sociedade, onde o bandido se torna o bonzinho e nós, pagadores de impostos de maneira coercitiva, nos tornamos reféns disso. Mas a população começa a cansar. Talvez isso seja mais uma resposta do primeiro tema que nós falamos da caminhada do Nicolas. São várias vertentes aí daquela ponta do iceberg. Pois é, pego justamente essa análise final do Musi e passo para o Mota. O mote da caminhada era Acorda Brasil. Quando a gente fala de insegurança pública, Mota, me parece que as coisas ficaram mais claras, né, dos últimos anos. Quando a gente trata das questões que envolvem segurança pública, eu acho que a grande parte da população sabe o que precisa ser feito. Não existe mais aquela história de aquilo que se pregava no passado, ressocialização, enfim, aquelas defesas que muitos fazem para os bandidos. Parece que essa máscara caiu. Você entende que estamos em um novo momento, o início de um processo que será importante, inclusive, para colocar os pingos nos is? A situação está mudando, Caniato. Eu acompanho a situação de segurança pública há mais de 10 anos e a mudança é real e concreta. E a face mais visível da mudança é um grande número que pela primeira vez eu vejo um bom número de políticos no Congresso Nacional que entendem de segurança e sabem o que precisa ser feito. E também, em termos de governadores, a gente tem uma safra de governadores, eu cito aqui Tarcísio de Freitas, eu cito Romeu Zema, Ronaldo Caiado, que combinam pela primeira vez um entendimento bom da questão da segurança pública. Tarcísio, Zema conhecem economia do crime, a teoria econômica do crime, do Gary Becker, que o Bruno sempre menciona, que eu jamais imaginei que eu fosse encontrar um governador brasileiro que conhecesse a teoria econômica do crime. Não só isso, não só conhecem, mas tem a coragem de enfrentar o crime, como foi feito por Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, o próprio Ronaldo Caiado também. Então, alguma coisa mudou. É uma mudança que a gente tem que celebrar, porque é o começo de uma virada. Eu já disse isso várias vezes aqui, no dia que as ideias erradas forem abandonadas e o Estado brasileiro resolver aplicar as ideias certas, em 6 meses as nossas vidas mudam. Essa realidade que vocês enfrentam aí na Avenida Paulista, na Faria Lima, e nós enfrentamos aqui no Rio de Janeiro, em 6 meses isso muda radicalmente. Bastam 3 ou 4 medidas que a gente sempre discute aqui, né? Acabar com a progressão de regime, acabar com as audiências de custódia, acabar com as saidinhas imediatamente, acabar com o limite do tempo de cadeia. O sujeito foi condenado a 200 anos de prisão, ele vai cumprir 200 anos de prisão. E essas determinações, essa lei, essa rigidez da lei tem que valer para todo mundo. Para o criminoso violento,
e para o criminoso de colarinho branco, que investiu um capital enorme desenvolvendo relacionamentos no andar de cima da República. Todos eles escolheram cometer o crime. Todos eles têm que responder por isso.